Olá, meu nome é Débora de Deus. Eu estou aqui para apresentar para vocês meu trabalho chamado Prisão Preventiva da Mulher, as mudanças legislativas em razão dos ordenamentos internacionais de direitos humanos e sua real aplicabilidade. O primeiro ponto que a gente tem que colocar é: o direito é androcêntrico. Ele nasceu do ponto de vista masculino. Os interesses e as necessidades das mulheres são vistos como extraordinários, são particulares a um setor da população, mesmo que esse setor seja composto por mais de metade do gênero humano. A gravidez, o parto, o climatério são as realidades que dão conta das diferenças entre homens e mulheres, mas que são convertidos em problemas pelo direito, que qualifica essas diferenças como situações fora do comum. O mundo jurídico trata as necessidades masculinas como necessidades universais e as necessidades femininas como situações especiais que somente devem receber tratamento especial. Se o jurídico fosse realmente neutro, teria que tratar as necessidades relativas a gênero como necessidades especiais. Enquanto os homens forem equiparados ao modelo de ser humano, as necessidades das mulheres forem consideradas necessidades específicas, o direito seguirá androcêntrico, ou seja, não objetivo, não neutro e definitivamente parcial ao gênero masculino. Embora o direito continue androcêntrico, o homem continue sendo o padrão de ser humano, nos últimos anos conseguimos alguns avanços. Conseguimos um pouco mais de voz, só que no mundo do cárcere existe um atraso em relação a esse avanço da voz, essa conquista da voz, esse avanço de direitos. As políticas públicas de construção de presídios, de penas, são voltadas para homens. Isso é fato. A gente sabe que responder às necessidades das mulheres encarceradas significa muito mais do que fornecer um absorvente higiênico e garantir o pré-natal para gestantes e seus bebês. Só que nem isso é garantido. No mundo inteiro, houve uma adaptação de prédios para ter a população feminina, prisional feminina, que foram eles antigos conventos, colégios ou ter uma unidade masculina. Além disso não constituir um tratamento digno para as mulheres, isso acabou acarretando em superlotações e com presídios com sistema de água, luz e coleta não condizente com a população. A gente sabe que no Brasil é praticamente impossível encontrar um presídio feminino que realmente foi construído para esse fim. Ou seja, as mulheres têm necessidades específicas que não são atendidas, os presídios são adaptados para elas e elas são invisibilizadas. Hoje, a gente observa que não há um real preparo por parte do sistema penal, do sistema prisional, para suprir as necessidades das mulheres. Segundo alguns dados, somente 7% do nosso sistema prisional, dos prédios, são destinados exclusivamente às mulheres. 16% eles são mistos, ou seja, esses 16% eles atendem menos ainda às particularidades do feminino. Além de uma inequidade de gênero e um sistema patriarcal, desse androcentrismo do direito que eu estou falando, existe uma relativa baixa população prisional em relação à do homem, ocasionando mais ainda as invisibilidades da mulher presa. O Estado mantém em segundo plano as políticas penitenciárias que buscam atender essas necessidades específicas. Dessa forma, o Estado reproduz a violência e a exclusão que é praticada fora do sistema. Se não tem respeito às particularidades femininas, se o espaço é criado para conter somente as necessidades masculinas, a maternidade é um dos pontos menos respeitados. A gente observa que a gravidez já é um evento único. A mulher apresenta as mudanças metabólicas, hormonais, podem gerar mudanças estruturais. E se não há um preparo físico e psicológico para tais mudanças, o resultado não pode ser o esperado. Quando a criança nasce, ela necessita de ter uma relação com a mãe para se desenvolver. A relação mãe-filho é bastante importante para a vida da mulher presa e para a vida dos filhos. Aqui no Brasil, a regra geral é que o filho fique pelo menos 6 meses até 7 anos, mas vai variando de estado para estado da federação. Mas o que acontece em geral é que eles ficam até os 6 meses somente.
Visto isso, sabendo das necessidades das mulheres que são tratadas como especiais e por isso menos garantidas, passemos agora para a questão da prisão preventiva e da prisão domiciliar. O principal ponto que a gente tem que colocar aqui é que nunca pode se considerar isoladamente a mulher na hora de estabelecer a prisão, tá? Por quê? Em relação do papel de gênero que é atribuído a ela faz parte de um sistema familiar e as consequências de qualquer decisão vai cair duramente sobre os filhos e sobre suas famílias. Os efeitos colaterais são inúmeros. Passando agora para a parte das prisões, existem dois tipos de prisão no Brasil: prisão pena e prisão sem pena. O segundo tipo, prisão sem pena, é o chamado cautelar provisório processual. Nos atendo ao que é o proposto pelo trabalho, que é a prisão preventiva, uma dessas cautelares. A gente sabe que a preventiva é a cautelar mais ampla. Ela vai ser aplicada durante a persecução penal e ela é voltada para assegurar a finalidade útil do processo criminal. Ela pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, como garantia de ordem pública, de ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de um crime e indício suficiente de autoria. Ela será, sabendo disso, a gente sabe que a prisão preventiva, ela é aplicada exageradamente no Brasil. Isso é muito importante ressaltar, porque, segundo dados do Infopen, 45% das presas brasileiras residem de Santa Luzia, em Maceió, no estado perto aqui do meu, em Alagoas, que do total de 178 detentas, 94 são presas provisórias. Ou seja, a gente claramente constata há muito tempo que a celeridade do julgamento, combinado com essas presas provisórias, são o motivo da superlotação do Brasil. Tenho que destacar também que 52% das unidades masculinas são destinadas ao recolhimento de presas provisórias e apenas 27% das unidades femininas têm essa finalidade. Então, elas ficam misturadas, porque temos, como eu já disse, 45% da população prisional feminina provisória. E o que acontece, o que acontecia, já explico por que isso, na maioria dos casos, é que as gestantes mães eram presas preventivamente para esperar o julgamento dentro da prisão e assim elas se afastavam dos seus filhos ou os tinham dentro do cárcere mesmo antes de serem julgadas, ferindo o princípio da inocência, da pessoalidade da pena. Então, ocorreram mudanças. Que mudanças foram essas? As mudanças foram em relação à prisão domiciliar. O que é que acontece? Existe a possibilidade do juiz substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar. O que seria a prisão domiciliar? O recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo ausentar-se dela com autorização judicial. Como era a redação anterior? A redação anterior era: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante a partir do 7º mês de gravidez ou que está em alto risco. Essa era o estabelecimento até 2016. E aí, como é que houveram essas mudanças? Por que eu digo no título que foram regras internacionais? Porque surgiram as regras de Bangkok, como eu acredito que a maioria aí conheça. São as regras produzidas pela ONU que traçam um tratamento diferenciado para as mulheres presas. O documento foi assinado na Assembleia Geral da ONU em 2010. O Brasil participou dessa Assembleia. No entanto, o documento só foi publicado em português aqui no Brasil em 8 de março de 2016. Dentre as várias regras que existem nas regras de Bangkok, temos uma regra que prevê avanços positivos, pois ele permite às mulheres responsáveis pela guarda de crianças, permite às mulheres
responsável pela guarda de crianças, tomar providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender por período razoável a medida privativa de liberdade, levando em consideração o melhor interesse da criança. Dessa forma, em razão das mudanças almejadas pelas regras de Bangkok, no mesmo dia da publicação dela em português, foi sancionado o Marco Legal da Primeira Infância, que alterou algumas legislações brasileiras, inclusive o Código do Processo Penal, no artigo que eu falei para vocês agora, o artigo 318, que diz da substituição da preventiva pela domiciliar. Ele deixou os maiores de 80 anos, os extremamente debilitados, os imprescindíveis para cuidados especiais de menor de 6 anos, colocou a gestante sem determinação de meses, colocou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e colocou homem caso o único responsável seja o único responsável pelo filho de até 12 anos de idade incompleto. Dessa forma, a gente observou uma evolução do sistema penal brasileiro em relação ao gênero feminino. Contudo, quais foram as consequências dessa mudança? A consequência no primeiro momento, era que, apesar da lei, o Poder Judiciário vinha sendo provocado a decidir sobre a substituição, porém, aproximadamente metade dos casos o pedido era indeferido. Dessa forma, algumas entidades entraram com um habeas corpus coletivo, um pedido de habeas corpus coletivo, solicitando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para as mulheres que fizessem jus à substituição. Então, em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou o habeas corpus e garantiu a prisão domiciliar às mulheres preventivamente, as presas preventivas que se enquadrarem nas hipóteses do marco legal. No voto, o ministro reconheceu a falha estrutural que agrava a cultura de encarceramento, revelou que havia uma imposição exagerada de prisões provisórias às mulheres pobres e vulneráveis. O ministro reconheceu as condições das prisões femininas, a quantidade de presídios destinados às presas provisórias e a quantidade de presas provisórias, bem como ele reconheceu a situação da presa mãe dentro do presídio. Sendo assim, para evitar uma arbitrariedade judicial, ele nessa decisão estabeleceu parâmetros para serem observados sem maiores dificuldades pelos juízes, quando se depararem com a possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Na prática, a decisão ela estabelece parâmetros de interpretação da lei visando harmonizar as decisões judiciais e determinar a aplicação obrigatória a partir de requisitos objetivos. Posteriormente, em razão desse habeas corpus e em razão de sempre ser determinado situações excepcionais, foi sancionado no fim de 2018 uma lei que incorpora essa decisão do STF e estabelece no Código do Processo critérios objetivos para a substituição. Nessa nova lei de 2018, no caso das presas provisórias, os critérios são que elas não podem estar sendo acusadas de crime cometido com grave violência ou ameaça à pessoa, nem acusada de ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Resultado disso, nos últimos anos, segundo dados, haviam 10.600 mulheres que seriam, em princípio, elegíveis para a concessão da prisão domiciliar, nos termos que foi decidido no habeas corpus coletivo. Entretanto, apenas 426 mulheres tiveram a prisão domiciliar concedida até então, o que equivale a cerca de 4% do total. E desse número, do total de presas provisórias, isso só significa 2,2% do total de presas provisórias. O que a gente conclui que, a princípio, apesar de tantas mudanças no papel, a prisão preventiva ela continua sendo muito aplicada e não substituída
pela domiciliar quando deveria ser. Obrigado.